deu uma paquerada. Ele não conhece aquela caretinha direita. Digo, apontou, atirou. Entrou! Nem 5 minutos ainda. A cultura brasileira, parte importante da consolidação se deu também através do rádio, também por isso. Portanto, a Copa de 1958 na Suécia, todo o Brasil ali acompanhando pelo rádio. Depois, o segundo campeonato do Brasil foi no ano de 1962, no Chile. Também uma festa extraordinária brasileira, acompanhou pelo rádio. E por que pelo rádio? O móvel televisão era muito caro. Pouquíssimas pessoas tinham TV, pelo que eu me lembro, ainda muito pequeno, até a década de 80, pouquíssimas pessoas tinham a TV em casa. Então, basicamente, era através do rádio. Ou as grandes famílias se reuniam ali na TV, então você tinha um rádio e acompanhava por ali. Entre outras coisas, por exemplo, a Copa do Mundo. Falei de 58 na Suécia, falei de 62 no Chile, perfeito? Perdemos a Copa de 66 da Inglaterra, uma tristeza muito grande, né? O brasileiro já estava acostumado com o futebol e perdemos na Inglaterra, mas ganhamos a Copa de 70 no México, não é? E mais uma vez a família brasileira teve a oportunidade de acompanhar, de fazer a festa através da transmissão radiofônica, que, aliás, é importante dizer também, o rádio, a estrutura criada pelo rádio, do processo de produção, tudo isso foi absorvido pela televisão. Inclusive o modo de se fazer telenovela, o modo de se fazer locução esportiva e o modo de se apresentar um noticiário. Então é interessante essa história que o rádio conseguiu fazer nessa relação com a sociedade brasileira, correto? Então é um momento legal, um momento importante para celebrar o rádio nesses seus 100 anos. E o rádio também é importante destacar aqui, apesar de todo o seu aspecto maravilhoso de produção, apresentação, acompanhamento, a formação, informação e entretenimento, é um veículo extraordinário para se trabalhar. Pensar num curso de comunicação, permita-me entrar um pouco nessa questão, seja de produção audiovisual, produção multimídia, rádio, TV, jornalismo. Não é apenas uma disciplina dentro do seu curso, não é apenas uma disciplina. Trate o rádio como uma profissão dentro do seu curso. Eu, por exemplo, para você ter uma ideia, nunca pensei em trabalhar em rádio. Na minha meninice, lá no Itaim Paulista, nem passava pela minha cabeça um dia trabalhar nesse veículo maravilhoso. Até que, no primeiro ano do jornalismo, um colega que fazia estágio na Rádio Boa Nova de Guarulhos, falou: olha, você, Carl, tem uma voz assim mais ou menos, vamos lá para a Rádio Boa Nova de Guarulhos, quem sabe? E fiquei acompanhando ali a produção de um programa aos sábados, e eu tinha aula aos sábados na faculdade de jornalismo, das 8 ao meio-dia, e esse programa de rádio começava às 5 e ia até às 8 da noite. Acompanhei por alguns momentos, fiz um teste lá num dia qualquer, houve um rodeio na cidade de Descalvado, no interior de São Paulo, me deram a notinha, eu li, gostaram, passei a falar com mais frequência no rádio. Hoje eu estou aqui com mais ou menos 25, 28 anos de experiência no rádio. O rádio que me levou para a profissão, vamos dizer assim, o rádio que me tornou tudo aquilo que eu sou hoje como profissional. Meu nome é Carl Francisco, sou formado em jornalismo. Depois eu fiz uma pós-graduação em letras, um mestrado em comunicação, falando exatamente da linguagem no rádio, linguagem na comunicação, linguagem na televisão. Sou formado em direito também, pela curiosidade que eu tenho nessa área, essa minha formação acadêmica de forma muito sintética, e trabalho em rádio desde o primeiro ano da faculdade. Trabalhei na Rádio Boa Nova de Guarulhos, na Rádio Líder de Guarulhos, trabalhei na Rádio Globo, Rádio CBN, Rádio Bandeirantes 2 vezes, Rede Bandeirantes de Rádio e Televisão, na verdade, a Rádio Eldorado e também Rádio Estadão e ESPN. E no rádio eu fui produtor, foi a minha primeira atividade, ainda, praticamente como estudante ainda, fui produtor.
depois repórter de geral. O repórter de geral é aquele que faz a cobertura de absolutamente todos os fatos, desde buraco de rua até a visita de um presidente da República, por exemplo. Fui apresentador durante um bom tempo, depois passei para a chefia de reportagem e também chefia de redação. Aqui na FMU Fiampa, eu trabalho desde o dia 15 de fevereiro de 2018, uma quinta-feira à noite, trabalhar pela primeira vez lá no Morumbi, muito legal, falando de rádio também. Então, um pouco daquilo que eu fiz e faço no mercado de trabalho. Assim, essa é a quarta e última instituição em que eu trabalho como professor. Muito bem, vamos falar de rádio. O rádio, pessoal, completou 101 anos no dia 7 de setembro do ano passado, 7 de setembro de 2022. Eu tenho uma data específica, os livros apresentam outras datas também importantes para falar do rádio. Vou trazer algumas datas para a gente entender essa evolução e depois vamos conversar um pouco mais sobre a relação do rádio com o conteúdo, do rádio com a tecnologia. Um primeiro momento que você vai encontrar nos livros sobre rádio é o fim do século XIX, momento em que um gaúcho chamado Landel de Moura, padre Landel de Moura, fez uma primeira experiência na transmissão da voz por equipamentos sem fio. Seria o início do rádio. Veja, fim do século XIX. Esse é um primeiro momento importante. Alguns livros tratam dessa questão como o início do rádio e outros apresentam outras datas. Uma segunda data também importante, entre os anos de 1917 e 1919, o estado de Pernambuco teria realizado a primeira experiência radiofônica. Pernambuco, o rádio no Nordeste sempre foi muito forte desde o início do século passado. Uma terceira data importante é aquela que, na minha opinião, é a mais importante como a chegada do rádio no Brasil, é o dia 7 de setembro de 1922, momento em que foi feito o primeiro teste do rádio no Brasil. Duas empresas norte-americanas fizeram essa experiência numa transmissão do Rio de Janeiro, então capital federal, para São Paulo. Sucesso extraordinário, embora parte da população desconhecesse completamente aquele veículo que já existia nos Estados Unidos desde 1920, mas no Brasil a primeira experiência foi no dia 7 de setembro de 1922. Uma outra data também importante para se falar do rádio é abril de 1923. Por que abril de 1923? Um cientista chamado Edgar Roquette Pinto ficou maravilhado com aquela experiência do dia 7 de setembro de 1922 e criou a primeira emissora de rádio no Brasil, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, e depois virou Rádio MEC. Uma outra data para finalizar essa parte de surgimento e consolidação do rádio é o ano de 1950. Qual a importância de se falar do rádio em 1950? A chegada da televisão. O rádio perdeu muito espaço a partir daquele momento. O rádio, que era um móvel imenso, 1 metro quadrado, mais ou menos, numa sala, as famílias se reuniam em torno do rádio para acompanhar partidas de futebol, para acompanhar as radionovelas, a Rádio Nacional, uma emissora extremamente importante do Rio de Janeiro, criada em 1936, 37, chegou a veicular entre 20 e 30 radionovelas por dia, uma radionovela a cada 30 minutos. Então, guardadas as devidas proporções, o rádio na década de 40, 50, era o equivalente à televisão no Brasil nas décadas de 70, 80, 90. Eu me lembro ainda muito pequeno, lá na Zona Leste de São Paulo, nos reuníamos 10, 12, 15 garotos em torno da televisão. O rádio, neste momento, já havia perdido um pouco do seu espaço, para acompanhar as telenovelas, por exemplo, para acompanhar as séries. Fala-se tanto de série hoje em dia e tal. Série na TV existe desde pelo menos a década de 60. Então, tudo isso para falar um pouco do rádio, como ele surgiu, os primeiros momentos, chegada da TV, e ali em 50 falou-se que o rádio, Otávio Viana Filho, falou no ano de 1950 que o rádio não teria mais do que 10 anos de existência. Qual era o argumento dele? Se eu tenho um móvel, vamos tratar dessa maneira, um móvel que me dá imagem e o áudio, o que é que eu vou fazer com o rádio que me dava naquele momento apenas o áudio?
correto? Portanto, como eu disse anteriormente, com a chegada da televisão, o rádio começou a perder o seu espaço, tinha um lugar nobre e privilegiado na sala, da sala o rádio foi para o quarto, a TV ocupou esse lugar, do quarto o rádio foi para o banheiro, a televisão em algum momento tinha a TV no banheiro também, não é? O rádio foi para o carro, ganhamos, o rádio ganhou, porque pelo menos por enquanto, no rádio no Brasil, no carro no Brasil pelo menos, a prevalência é do rádio tradicional, ainda sem uso da imagem, certo? Mas eu quero voltar à década de 20, na formação do rádio brasileiro, pelo papel social extremamente importante do rádio naquele momento. A sociedade brasileira, em 1920, por exemplo, 22, 23, 25, era praticamente analfabeta. 70% da população não sabia ler nem escrever. 70%, quer dizer, de cada 10 brasileiros, 7 não tinham ido à escola. E lembrando, naquele momento nós tínhamos o jornal, que veio lá do ano de 1808, certo? A imprensa régia, oficialmente conhecida, 1808, o jornal, a revista, mas o brasileiro não sabia ler, mal sabia assinar o nome. Então o rádio, ele teve um papel extremamente importante no papel, na função de educar a sociedade brasileira naquele momento. Tanto assim que ainda no Roquete Pinto, lembra-se dele, considerado o pai do rádio, que criou a primeira emissora de rádio no Brasil, ele pegava o jornal impresso, circulava a notícia com uma caneta vermelha, as notícias, na verdade, ia para o microfone para apresentar, interpretar e detalhar as notícias mais importantes do dia, naquele momento. Então o rádio teve uma penetração extraordinária na sociedade brasileira, tanto assim que já na década de 20 ele era conhecido por um tripé: formação, informação e entretenimento. Ou seja, formação cultural, o rádio teve um papel extraordinário, informação, as notícias do dia, o Brasil começava a se urbanizar naquele momento, Getúlio Vargas, JK, regime militar, começava a se urbanizar, e o rádio sempre teve um aspecto importantíssimo que é o do entretenimento. Portanto, esse tripé fez e faz parte da formação do rádio ainda hoje: formação, informação e entretenimento. Na linha do entretenimento, falei há pouco das radionovelas, várias, O Direito de Nascer, por exemplo, enfim, várias radionovelas importantes, mas não só isso. O futebol teve uma presença forte no dia a dia do brasileiro a partir da década de 30. Eu me lembro naturalmente pelas leituras, não é? Existe muito material na internet. A Copa de 1958, por exemplo, realizada na Suécia, o Pelé com 17, 18 anos ali. Enfim, o Brasil apaixonado pelo rádio, o Brasil apaixonado por futebol, e os meus pais, pelo menos, ou talvez os meus avós, acompanharam a vitória do Brasil através do rádio no ano de 1958, que foi o primeiro campeonato conquistado pelo Brasil. Certo? Extraordinário aquele evento. Se bem que o rádio era um móvel caro, né? O receptor era caro, mas, como eu disse anteriormente, se o colega da direita tivesse um rádio, todo mundo ia para lá. Enfim, nos reuníamos para acompanhar a festa do futebol. No caso dos meus pais ou avós, se reuniam para acompanhar a festa do futebol brasileiro. E a minha vida profissional, praticamente toda ela se deu no rádio, um pouquinho em televisão, um pouquinho em jornal, um pouquinho em assessoria de imprensa, mas a rádio é o meu caminho profissional desse tempo todo, e novamente é um veículo extraordinário.